Essa é a nossa sociedade hoje, como vivemos, onde se é comum máquinas, motores e todas as tecnologias possíveis de se imaginar. Mas você já parou para pensar como tudo isso começou? Ou melhor, onde poderia ter se iniciado? No ano de 1650, onde o trabalho braçal era essencial para todos os serviços da época, eram poucas as tecnologias existentes, como o caso do moinho de vento, que era utilizado para a moagem de grãos e considerado grande avanço para a época. Mas foi a partir do ano de 1698 que tudo isso começou a mudar. Com a criação da máquina a vapor, damos início a uma revolução, a Revolução Industrial. Uma mudança de época que poderia ser recaracterizada, e é sobre isso que vamos falar hoje. Até chegarmos nos dias atuais, onde temos aparelhos que te conectam ao outro lado do mundo, máquinas que produzem em um minuto o que antes levava uma semana, motores que são mais rápidos que um guepardo e muito mais. Mas não é só de acertos que a nossa história foi escrita. Você já parou para pensar nos erros cometidos e nos efeitos causados no planeta Terra? Então olha só dois desastres causados pelo ser humano. No ano de 1986, na Ucrânia, estava localizada a usina nuclear de Chernobyl, local onde estava prestes a acontecer o pior acidente nuclear da história até então. Isso porque, no dia 26 de abril daquele ano, houve uma explosão em um de seus reatores que liberou uma grande quantidade de material radioativo no ambiente, provocando incêndios e chuvas radioativas que puderam ser vistas da Inglaterra, Europa Ocidental, Escandinávia, União Soviética e o leste dos Estados Unidos, ocasionando milhares de mortes e doenças na população. E no dia 24 de março de 1989, onde um navio petroleiro chamado Exxon Valdez encalha no Alasca liberando cerca de 42 mil toneladas de óleo no mar, causando a morte de milhares de seres marinhos da região e contaminando cerca de 2.000 quilômetros de costa. Esses dois foram um dos muitos incidentes que já ocorreram. Foi por conta desses tipos de incidentes e dos danos causados que cientistas russos, franceses e norte-americanos, no ano de 1980, em uma base russa de Vostok, na Antártida, deram início às perfurações nos gelos glaciares, chegando a 3.623 metros de profundidade, e descobrindo, através das bolhas de ar retidas nas sucessivas camadas de gelo, as atuais e as mais antigas concentrações de gases na atmosfera. Mais precisamente, eles ficaram impressionados com dois gases, dióxido de carbono e metano. Porém, foi no ano de 2000 quando dois cientistas, Paul Crutzen e Eugene Stormer, publicaram pela primeira vez na revista Nature um artigo sobre o Antropoceno, que, com base nas perfurações glaciais, propuseram uma mudança de época geológica, devido à força abrangente planetária do ser humano, com interferência na Terra tão grande, intensa e duradoura que permitia se caracterizar uma nova época geológica. Segundo o mesmo, o marco inicial da mudança se deu no início da Revolução, por volta de 1700. O Antropoceno seria caracterizado pela interferência humana na Terra, de maneira com que o crescimento populacional já pode ser comparado, por exemplo, ao de bactérias, pelo explosivo crescimento em um prazo muito curto. Atualmente, não há nenhuma região que não for afetada pelo ser humano, seja direta ou indiretamente. Mas este não é o único fator negativo dessa proposta à época. Do ponto de vista biológico, a frequência dos fenômenos climáticos, como o grande número de espécies em extinção em pequeno prazo, as doenças virais e outros, todos estão ligados de certa forma com seres humanos. Isso fez com que se pudesse se sugerir uma nova época, a época dos humanos. Porém, atualmente já se é possível ver projetos que visam retardar esses acontecimentos, como a proposta ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. O termo se refere a um conjunto de medidas elaboradas pela Organização das Nações Unidas para a proteção do meio ambiente, diminuição da pobreza e melhora da qualidade de vida na sociedade, isso em nível global. As propostas envolvem prioridades como redução de desigualdades, crescimento econômico inclusivo e padrões sustentáveis de produção.